Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessânia Afonso e é uma honra e um prazer, um privilégio estar aqui hoje com vocês. Sejam muito bem-vindos. Especialmente se é a primeira vez que você está passando por aqui, dê uma olhada no conteúdo para ver se você tem afinidade. Lembre-se de se inscrever no canal. E se você já tem passado por aqui algumas vezes, seja bem-vindo também, é muito bom ter o suporte e o carinho de vocês, ler os seus comentários, muito obrigada. Gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que é sempre muito pertinente, eu acredito. Eu comentei em um outro vídeo sobre o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, que ela escreveu em 1949. E às vezes eu me questiono se a Simone de Beauvoir fosse viva hoje, o que ela pensaria de nós? Eu acredito, eu ia dizer eu tenho certeza, mas não ouso fazer uma afirmação dessas. Mas eu acredito que ela ficaria muito feliz em ver até onde nós chegamos, que nós podemos sim ser independentes, que nós podemos decidir não casar e trabalhar, ou ter filho ou não ter filho. Enfim, muitas coisas que na época da Simone de Beauvoir, essa era a maior luta dela, das mulheres terem a independência dos maridos, deixarem de ser propriedade dos maridos. Que antigamente, não tão antigamente, e ainda acontece... Lola, dá licença? Obrigada. As mulheres eram propriedade do pai, e do pai elas passavam a ser propriedade do marido, né? Portanto, o nome, né, deixa o nome do pai para ter o nome do marido. Mas enfim, eu acredito sim que nós tivemos um avanço muito grande, mas ainda estamos longe do ideal, da igualdade realmente. Igualdade não, eu acho que eu nem almejo igualdade, porque eu acredito particularmente, pessoalmente, que nós mulheres somos diferentes dos homens. Eu não quero trocar pneu de carro, eu quero que os homens continuem abrindo a porta do carro, puxando a cadeira e às vezes pagando a conta. Não sempre. Tudo bem se a gente tiver que dividir a conta de vez em quando. Mas pelo menos no primeiro encontro, se ele não fizer um esforço para agradar, para mostrar o seu melhor, para me impressionar no primeiro encontro, eu já fico meio com o pé atrás. Já é uma bandeirinha vermelha. Então eu não quero igualdade, eu quero justiça, eu quero ter liberdade de ir e vir, eu quero ter direitos iguais no trabalho, oportunidades iguais, eu quero ter a minha voz ouvida. E, como eu disse, eu acredito que a Simone de Beauvoir ia ficar muito feliz em saber o progresso que nós já fizemos, mas ela ainda ia estar lutando por mais justiça para nós mulheres. Eu fui instigada, não tinha tráfego nenhum, né, como sempre. Eu começo a gravar, não sei se é porque eu não presto atenção antes de eu estar gravando, mas quando eu começo, o tráfego começa, a Lola começa a latir, enfim, voltando. Eu fui mais uma vez instigada, esse é um assunto que tá sempre em voga pra mim, tá sempre me dando uma vontade de conversar mais, sabe, de trazer mais luz pra esse assunto. Mas há poucos dias, teve o Dia dos Pais, agora não faz muito tempo, e também houve um evento na minha família, que é aniversário da minha avózinha linda, que completou 91 anos, então é sempre um evento, né, apesar do lockdown aí no Brasil e ela tá mais ou menos isolada, né, por causa da idade, a família sempre se reúne, então é a nossa matriarca, um exemplo de mulher, assim, incrível, minha musa inspiradora, minha avó Antônia, que completou 91 anos no dia 8 de agosto. Então, eu fiz um FaceTime, uma ligação, não lembro se foi FaceTime, para conversar com a família, para desejar um feliz aniversário para minha avó. E um comentário recorrente que eu sempre ouço quando a família se reúne é em relação... eu sinto até meio constrangida de falar, mas é em relação aos meus atributos físicos, né? Porque como eu não vejo, eu tenho vários tios, minha mãe tem vários irmãos, e eu tenho uma irmã que é 3 anos mais jovem que eu é a pessoa que eu tenho a sorte de ter nascido
na mesma família, de ter tido como irmã, que a gente já teve muitos percalços na nossa vida, mas felizmente somos muito amigas hoje e nos apoiamos mutuamente. E ela também é a pessoa que edita esses vídeos que vocês assistem aqui, enfim. É uma companheira de viagem realmente nessa jornada da vida. E os meus tios sempre fazem comentários carinhosamente, não acredito que seja com nenhum intuito de provocar ou gerar desconforto. Mas os meus tios sempre, como eles não me veem muito frequentemente, óbvio, faz 5 anos que eu não vou ao Brasil, eles sempre comentam sobre a minha aparência física. Ah, se eu tô bonita, ou se eu tô magra, ou se eu tô um pouquinho acima do peso, eles sempre fazem esses comentários. E uma questão que sempre, desde que eu me conheço por gente, desde criança, bem pequena, eu sempre fui comparada à minha irmã. Nós fomos comparadas uma à outra. E eu não vou citar nomes para não ofender ninguém, mas nós éramos comparadas em relação à nossa beleza física, à nossa inteligência, o nosso temperamento, absolutamente tudo, gente, tudo. E isso gerou uma rivalidade entre nós, muito forte. Então, eu já comentei em um outro vídeo também, ou em alguns outros vídeos, uma fala que é atribuída ao Albert Einstein, ao Charles Darwin, na qual ele diz o seguinte, eu não sei se é dele realmente, né, tem uma controvérsia na internet, que não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que tem mais capacidade mesmo de se adaptar, é a pessoa que é mais adaptável. E eu acho isso interessante porque quando a gente pensa que é o mais forte ou mais inteligente que sobrevive, isso instiga a competição. Mas quando nós pensamos que é a pessoa que é mais adaptável, que está mais aberta a mudanças e se adapta ao ambiente, à comunidade, que seja, gera um sentimento de comunidade realmente, de se ajudar, de conjunto. Enquanto que, no caso, se for o mais forte, gera no consciente coletivo, instiga a competição. O que eu quero dizer com isso? Que talvez, eu não sei se isso acontece na família de todo mundo, mas na minha família aconteceu muito de haver essa competição entre a minha irmã e eu, porque nós éramos comparadas o tempo inteiro. Então, quando nós éramos bem pequenas, ela era mais assim a bonequinha, mais delicadinha, a mais bonita, e eu era atribuída as qualidades que eram atribuídas a mim, eu era mais inteligente, mas eu era mais agressiva, eu sou ariana, então eu tenho aquela energia, tenho muita testosterona mesmo, essa agressividade do ariano. E claro, eu me converti um pouco também pelas normas da sociedade, né? Então às vezes eu sei que eu tenho que ser mais delicadinha porque a sociedade impõe isso pra mim, que as mulheres que são mais femininas são mais bem aceitas, mais bem vistas. Que canseira, né, gente? A dificuldade. Mas demorou muito tempo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: demorou muito tempo para eu e a minha irmã decidirmos sermos amigas, unidas, sabe? Pormos as nossas rivalidades de lado e decidirmos sermos amigas, porque essa competição inconsciente, gente, eu não acredito que ninguém na minha família teve essa intenção. Essa competição estava nos abalando, estava comprometendo a nossa saúde, a saúde do nosso relacionamento. E a nossa saúde emocional também, a nossa autoestima. Então a gente acaba se comparando sempre às outras mulheres, quem é mais bonita, quem é mais bem-sucedida, mais bem casada, quem se deu melhor profissionalmente. E isso é muito degradante, é muito limitante. Gente, nós temos que ser amigas, nós temos que dar suporte uma à outra, a gente tem que se ajudar a se levantar. E isso tem uma força incrível na nossa evolução. É lindo, tem um poder de cura e nos ajuda a crescer. Então, felizmente, eu e a minha irmã, separadamente, buscamos um pouco o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento espiritual e decidimos
naturalmente que sermos amigas e unidas era mais benéfico para nossa saúde emocional, mental e tudo mais. Mas o ponto que eu quero chegar é que assim, gente, eu tenho 45 anos, a minha irmã completou 42 agora. Acho que foi 42, ela é de 78. E até hoje nós somos comparadas pela nossa beleza física. Até hoje, um dos comentários que eu ouvi no dia, que não foi de um dos meus tios, foi de uma pessoa, eu não vou falar nome para não expor ninguém, porque realmente eu não acredito que tenha sido mal intencionado, mas uma pessoa comentou o seguinte: eu disse pra tua irmã que tu é mais bonita. O que importa, gente? Eu tenho 45 anos, eu tenho que estar numa competição com a minha irmã. E o engraçado, que não é realmente engraçado, é irônico, é que quando homens se reúnem, quando eu vejo os meus tios, por exemplo, eu não fico dizendo, o fulano é mais bonito que o cicrano. Ciclano, nem sei como é que fala. Eu não fico comparando, a gente não compara a beleza física, a gente até pode pensar inconscientemente ou subjetivamente no poder aquisitivo, no poder social que esse homem tenha perante a sociedade, porque a gente atribui poder para o homem muito mais do que pela beleza física, pelo espaço, o rank que ele utiliza, que ele tem na sociedade. Mas nunca a gente compara pela beleza física. O ponto, gente, por que nós aceitamos isso? Por que nós nos violentamos, inclusive, que é uma violência com botox, com cirurgias plásticas, com dietas massacrantes, com modeladores corporais, com tanta coisa? Por que é tão difícil para nós aceitarmos que os anos estão passando e as nossas rugas são bem aceitas, são expressão da nossa história? E por que a gente não consegue, ou consegue em menor proporção, receber a idade avançada, o avançar da idade, de maneira mais graciosa? Isso geraria tanta calma, tanta tranquilidade pra gente. E outra, eu sou comparada assim o tempo inteiro, sabe? A comparação do corpo, mas a fulana tá mais magra. A gente tem, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ser magras, aparentar ser jovens, a gente tem que ser bem sucedida, a gente tem que ser bem casada, a gente tem que ser boa mãe. É muita pressão. Então, se a sociedade põe essa pressão, pelo menos entre nós mulheres, a gente tem que se dar suporte e se levantar, a gente tem que ajudar uma outra a se erguer. Esse é o meu convite de hoje, gente. Eu também queria mencionar brevemente uma comediante chamada Ali Wong. Ela é chinesa e não lembro qual é a outra nacionalidade dela. Enfim, ela ficou muito famosa porque ela gravou um stand-up comedy que foi pro Netflix, na qual ela estava grávida. Então, nas 2 gravidezes dela, ela gravou. Então, ela é muito irreverente em relação à pressão realmente da sociedade. Uma das coisas que a Ali Wong fala é que quando o marido dela vai pra ecografia do bebê, né, pra scan, os médicos, as enfermeiras sempre falam, ai, que legal, meu pai tá aqui, que legal, você é um bom pai. E ela sempre ficava indignada com isso, disse, eu também tô aqui, eu tenho que estar aqui, porque eu tô carregando o bebê. Então, o ponto que ela diz, que ela faz é o seguinte, que basta um pouquinho de esforço para um pai ser considerado um bom pai. E para uma mãe, se ela não come brócolis, ela já é uma mãe ruim. Então, gente, não é para crucificar os homens que eu tô falando isso e nem para ficar ressentida com a sociedade. A gente consegue navegar até com muita classe as dificuldades que se apresentam no nosso caminho. O meu convite é simplesmente que a gente não morda essa isca da competição entre nós mulheres, especialmente com as nossas irmãs. Gente, a minha irmã é uma dádiva na minha vida e eu queria que alguém tivesse me orientado enquanto eu era bem jovenzinha, quando eu tinha 14 anos, por exemplo, que alguém tivesse me dito, olha, essa pessoinha aqui vai ser tua parceira pro resto da vida, vocês têm que ser amigas, vocês têm que se unirem.
eu queria que alguém tivesse me dito isso antes. A gente acabou descobrindo isso por nós mesmas. Mas, gente, vamos ficar mais empáticas, mais amorosas com as nossas amigas, com as nossas colegas de trabalho, com as nossas irmãs de sangue e as nossas irmãs de alma. Esse é o meu convite de hoje. Muito obrigada por assistir. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixarem seus comentários, ativar sininho, compartilhar com as amigas, toda aquela história. Um super beijo, até a próxima!